Espero que você tenha já tomado a sua aguinha, foi ao banheiro, se organizou, porque agora o assunto é muito importante e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. Eu amo aprender sobre comportamento humano, é a forma que a gente tem de se autoavaliar, se conhecer e se desenvolver, não é verdade? E o comportamento humano sempre foi muito complexo, né, gente? E a pandemia acentuou algumas dificuldades de convivência, inclusive. Agora a gente está percebendo a necessidade da reinvenção, né? Cenário novo, esse novo normal, que de normal não tem nada, ainda continua meio esquisito, enfim. Mas a gente sabe que a flexibilidade é necessária, que a resiliência é necessária. E é por isso que a gente vai conversar sobre resiliência com o terapeuta, filósofo, especialista nos mecanismos de autossabotagem, na resolução de conflitos e melhoria nas relações interpessoais, Carlos Florencio. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Não podemos nos abraçar, não pode. né? Mas a gente se abraça de coração, né? Mas eu sinto falta do abraço. É bom, né? Mas olha, até que agora já estou mais conformada. Isso é resiliência? Conformismo é resiliência? Também pode ser, porque é a aceitação da situação como ela se apresenta. Para, a partir disso, você ter um envolvimento com a situação e, como consequência, por meio desse envolvimento, adquirir um conhecimento e, a partir do conhecimento, você tentar tirar o melhor proveito da situação. A humanidade está passando por um processo de aprender a ser resiliente, né? Ou seja, observar os comportamentos, as atitudes, né? Aquilo tudo, da forma como nós conduzimos a nossa vida e que, de repente, estamos precisando nos reinventar. Ver por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, aprender a partir do conflito, aprender a partir do obstáculo, do problema e transformar isso numa força positiva que vai conseguir te alavancar na vida, ou seja, evoluir, é o processo da resiliência. Perfeito. E é o que a gente está precisando fazer agora, principalmente na pandemia, né? Eu sei que muita gente teve que sair da zona de conforto. Muita gente perdeu o seu emprego, muita gente viu seus negócios minarem, né, ou estagnarem, relacionamentos também, alguns ficaram mais complicados, outros eu acho que ficaram até melhores. Mas qual que é a queixa mais comum nesse momento de pandemia no consultório, Carlos? É saber suportar a presença da outra pessoa exatamente como ela é, né? É mesmo? Porque assim, quando fora da pandemia, você não discordava com a pessoa, você ia tomar um café, ou ia no supermercado, ou saía para fazer uma compra, e aí voltava, já era uma outra energia, né? A coisa meio que disfarçava, e você não tinha que realmente enfrentar a situação. Com a pandemia, as pessoas tiveram que conviver muito mais tempo, automaticamente aprender a ser o quê? Mais flexível, mais tolerante, mais paciente, ao mesmo tempo ser perseverante, né? Ter mais segurança naquilo que ela é, mais confiança. Então, eu acredito que todas as experiências, elas trazem em si, como o próprio nome diz, é uma experiência para nós experienciarmos e adquirirmos um conhecimento e, a partir daí, tentar expandir e evoluir, né? Então, eu não acredito no problema, eu não acredito na coisa ruim, né? Porque depende muito da perspectiva que todos nós vamos ter frente a um determinado acontecimento, né? Então, nesse período de pandemia, talvez você teve que repensar a sua forma de se relacionar com o outro, aprender a amar, aceitar o outro pela diferença e não por aquilo que você estava acostumado a se envolver apenas pelas suas próprias afinidades, desejos e prazeres compartilhados. Então, existe sempre uma parte do outro que nós desconhecemos e é justamente nessa parte do outro que nós desconhecemos é que nós temos que aprender a ser resilientes, porque é lá que vai ser colocado em teste a nossa paciência, a nossa flexibilidade, a nossa tolerância de conseguir aceitar que o outro não pensa, não é, pode não ser e pode não querer vir a ser aquilo que nós desejamos. Perfeito. Quando a gente aprende qualquer coisa, voltando lá para a escola, vamos junto comigo. A gente tem a aula do professor, depois a gente faz exercícios e a gente vai fazendo mais exercícios e a gente finalmente aprendeu a matéria. Existe algum caminho para aprender a ser resiliente?
Não, então um dos grandes problemas, né? Eu trabalho com resiliência desde sempre, porque são 30 anos, né, que eu trabalho no desenvolvimento do potencial humano. Antes mesmo da palavra resiliência surgir, eu acho que eu já trabalhava com isso, que era o quê? Ajudar a pessoa a resolver os seus conflitos, os seus problemas, aquilo que gera mal-estar, aquilo que faz ela travar na vida e ela não consegue expandir. Existe uma causa, existe um porquê, existe um motivo. Então, eu acabei tornando-me muito especialista em ir lá na causa. E a causa sempre de tudo que impossibilita a pessoa de ser resiliente é a primeira infância, às vezes a segunda infância, ou seja, que eu defino de 0 aos 7 anos de idade, dos 7 aos 14 anos de idade. Nesse período, a pessoa ainda não tem uma capacidade, né, um conhecimento, uma capacidade cognitiva bem desenvolvida. O julgamento dela, por meio das suas referências de processo, é muito limitada. Então, ela se vê muito vulnerável frente às situações da vida. Por conta disso, por uma necessidade de se sentir inserida, ela vai acabar anulando aquilo que ela é ou tentando ser aquilo que os outros são, né? Então, existe um processo, né, na infância que eu chamo de processo de domesticação. A pessoa é domesticada a aceitar aquilo que impõe para ela, né? Então, no momento que ela é aquilo que os outros querem, ou desejam, os pais, a sociedade, a religião, ou o que for, né, ela é aprovada. Se ela não for igual, ela vai ser reprovada. Então, é uma briga constante entre ser aprovada e ser reprovada. Como eu vou saber que eu, por um determinado comportamento que eu tenho, uma forma de pensar ou de agir, que representa aquilo que eu sou, vou ser aprovado ou vou ser reprovado? Eu não tenho como, portanto, é por meio da experiência que eu vou ver na relação com o outro qual o efeito que isso pode gerar. E, a partir desse efeito, ver aqui a possibilidade de tentar aprender para gerar uma melhor harmonia nas relações com as outras pessoas, né? Tá, então não tem jeito da gente se transformar numa pessoa resiliente. Não, a resiliência ela é um processo, tá? Então, é assim, não é uma coisa que você aperta um botão e fiquei resiliente, né? Então, é um processo. Você tem que resolver primeiro o quê? Os seus traumas, os seus conflitos, né? Os padrões que você possui de comportamento e de atitude que normalmente geram um determinado mal-estar. Então, como você pode saber que você não é uma pessoa resiliente? Porque em tudo aquilo que você gera conflito, em tudo aquilo que lhe causa algum tipo de mal-estar. Isso pode ser num relacionamento a dois, pode ser no serviço que você presta a alguém, onde você não sente que você é reconhecido, valorizado e não só. Então, isso está sempre presente aí. A resiliência é a capacidade de você transformar aquilo que é mal em bem. É você conseguir fluir e aprender com aquela situação que te gera mal-estar. E você transformar isso numa força benéfica ao seu processo, ao invés de você se fazer de vítima da situação. Toda pessoa que se faz de vítima, que tenta culpabilizar os outros pelo mal-estar ou por aquilo que ela está sofrendo, ela está querendo transferir para o outro, para ela, de uma certa forma, tentar se ausentar do processo. Não existe aquela pessoa me faz mal, existe eu permito ficar mal com aquela pessoa. Não existe aquela pessoa consegue me gerar raiva. Não, eu é que permito despertar a raiva na relação com aquela pessoa. É você sempre que permite. Tudo parte de uma escolha e a partir dessa escolha, que é a causa, vai gerar o efeito. Consequentemente, se faz parte da sua vida, faz parte de você. E se faz parte de você e isso está gerando mal-estar, você tem que aprender a transformar isso em bem-estar. E normalmente não é com o comportamento e atitude que você tem. Então você vai ter que se reinventar, vai ter que modificar alguma coisa. Eu digo que o universo, ele não nos dá a fórmula, né? Ele não nos dá a receita, ele nos dá os elementos. E a partir das misturas que nós vamos fazendo de nós mesmos na relação com o nosso meio, nós vamos tentando formular e chegar nos nossos resultados. Então não existe uma fórmula ideal ou uma forma ideal para todo mundo. Cada pessoa vai ter que aprender a ser resiliente a partir das referências que ela traz de acordo com a sua própria vida. Perfeito. Eu acho ótimo a gente conversar sobre esse assunto e eu adoro também a gente poder trazer isso tudo para a prática. Então eu vou deixar aqui algumas situações, né? Eu conversei com os telespectadores e eu sei que tem mulheres que estão
com dificuldade no relacionamento, por incrível que pareça, com seus filhos, que viviam na rua, trabalhando fora e que agora estão em home office. Então, elas estão achando que eles são folgados, ocupam muito espaço, né? Fazem reunião na sala e elas querem assistir televisão, isso é uma queixa. Tem o outro lado, tem o marido que agora está em home office também e que está irritado porque descobriu que a mulher, ele acha que é muito mais folgado do que ele imaginava, que não coopera, que não faz nada e ele gostaria de ter mais apoio, né? E tem também a mulher que já está irritada porque o marido é que não faz nada e é um folgado. Vamos falar sobre esses 3 exemplos daqui a pouquinho? Pode Elas são... Eu acho que a gente traz aqui pro concreto para ajudar a turma que está em casa, tá bom? Com certeza. E você que está aí, fica, porque a gente vai continuar aprendendo e aprendendo muito, tá? Quero falar agora um recadinho importante para você que já entendeu que o ano começou, né? Bagunçou a beça no ano passado, enfiou o pé na jaca, veio Natal e Ano Novo, comeu um monte, passou o Carnaval, agora é entrar em forma, gente. Não adianta você se esconder atrás de alguma coisa que está te incomodando. E eu vou falar de obesidade e eu vou falar para você o seguinte: não é gordofobia, é uma questão de saúde. Obesidade, infelizmente, é considerada doença pelo Ministério de Saúde. Tem CID, sabe aquele código de doença, Código Internacional de Doença? Pois é, então a gente precisa realmente combater. E não adianta se esconder atrás de roupa larga, não. Hoje eu tô com um vestidinho largo, às vezes eu olho assim no monitor, parece até que eu tô gravidinha. Porque roupa larga não disfarça, não, gente, até aumenta. Carlos, o que as mamães fazem com aqueles filhos folgados? Eles acham que estão no escritório, que tem secretária para atender, para levar água, e elas já não estão gostando dessa situação e já estão impacientes. Então, primeiro ela tem que entender que a criança, ela sofreu com as influências da própria mãe. A mãe que educou, né? E a mãe deu esse espaço a mais. Talvez não conseguiu saber dar limite, né? Saber se posicionar. Há uma tendência, das vezes, as pessoas se posicionarem com julgamento, com crítica, passando rejeição, né? E acabam criando conflito com o adolescente. O adolescente, principalmente no período próximo dos 14 anos, que vai pegar aí dos 10 até os 16, ele está em processo de formação de personalidade. Então, para ele formar a personalidade dele, ele vai querer ir contra o pai, contra a mãe, e ele vai querer que a verdade dele prevaleça, até mesmo para ele poder existir. Porque até então, antes dos 10 anos, ele só existia se fosse aprovado pelos pais naquilo que ele era igual aos pais, porque ele ia ser rejeitado se ele fosse diferente. Então, é nessa tendência que muitas vezes os pais têm de transferir a sua própria bagagem de conhecimento para cima do filho e reprimi-lo porque querem que ele seja a imagem e semelhança deles, tendo o mesmo comportamento e a mesma atitude, ou seja, isso significa que a pessoa não sabe amar o outro, porque ela está amando limitada aquilo que ela permite, limitada aquilo que ela consegue permitir para ela mesma. E quando nós vamos nos relacionar com o filho, nós temos que saber lidar com um ser que está ali brotando, que está ali crescendo, que ele tem uma personalidade, ele tem um ponto de vista, ele tem uma capacidade de perceber as coisas diferente daquilo que você vai perceber. Então é sempre importante que você tente se colocar em empatia no lugar do outro. Como você vê isso, meu filho? O que é que você acha disso? Não é dizer, você não pode fazer isso. Não. O que é que você acha disso? Você acha, como você se sentiria nessa situação? Você sempre faz uma pergunta que vai exigir uma resposta. Aí você consegue trazer a criança para você, o adolescente para você. Porque no momento que ele responder, aí você vai dizer assim, então por que você faz isso? Eu não estou entendendo por que você tem esse comportamento. Então é uma estratégia boa. Por que você chega em casa, larga tudo e não sei o quê e tal. Por que você acha que isso é legal? Né? Você não percebe que de repente a mamãe tem que ir lá recolher tudo e arrumar tudo? Você acha que isso é legal para a mamãe? Né? Aí, o que você acha? Aí vai forçar ele a ter que dizer, não, realmente não é legal. Por quê? Porque você conseguiu mostrar a sua perspectiva para ele conseguir ver pelos olhos dele o comportamento que ele está tendo na sua perspectiva. Então, sempre temos que colocar a pessoa a ver a situação para que ela possa chegar perto, talvez até igual àquilo que nós queremos. Mas aí vai ter que saber realmente perceber esse outro ser como um ser diferente daquilo que você é. E quando é relação conjugal, marido e mulher, isso já muda, né? Já muda. A diferença, todos nós vamos ter que aprender a saber
a lidar com a diferença. É justamente na diferença que está aqui a sua grande experiência de aprender a amar incondicionalmente, ou seja, não existe condições, né? Porque se eu estou condicionado a amar apenas aquilo que eu acho que é o certo, que é a minha verdade, então eu vou restringir as minhas relações, né? Cada um tem a sua perspectiva. O problema é um julgamento e uma crítica que você manifesta na direção de uma outra pessoa. Na sua concepção, você acha que aquilo é bom para outra pessoa, né? Porque você diz assim, olha, você não percebe que você tem que ser mais participativo na vida? Que você tem que ser menos folgado? Ah, você é muito folgado. Então, ou seja, existe por detrás dessa afirmativa, por detrás desse julgamento e dessa crítica, uma rejeição. E isso pode fazer com que a pessoa fique reativa, que ela vá tentar defender a autoestima dela. E aí entra aquele conflito de quem é que vai conseguir ganhar. Aí ele vai pegar no histórico dele, mas você já fez aquilo para mim também. Aí fica uma guerra onde não existe vencedor, porque nunca vai existir vencedor quando, por meio da ação, foi proferida uma intenção de conflito, né? Então, tem que saber como você vai projetar aquilo que você pensa, a forma como você pensa, que você não coloque em xeque-mate a outra pessoa, que não faça a pessoa se sentir rejeitada mediante aquilo que você está se posicionando, porque você tem que trabalhar essa empatia, esse envolvimento, essa compreensão, né, que faz parte justamente da energia do amor, que é a energia que permite que as pessoas realmente consigam estabelecer uma relação saudável com o outro. Vamos lá. Como é que você resolve o problema das minhas amigas em casa que tem um marido que elas chamam de folgado? Elas trabalham o dia inteiro, elas limpam a casa, elas fazem comida, elas lavam a louça, o cara chega belo e formoso, fica no sofá e não quer fazer absolutamente nada e não faz nada. Então, isso tem referências, né? Infelizmente, na nossa sociedade, na forma como foi estruturada a nossa sociedade, né, o homem sempre foi visto como a pessoa que não é responsável pela lida da casa, né? Dá para mudar isso? Ele foi criado assim, né? Se vamos colocar aqui um culpado, desculpa, mas são as mães, né? Porque as mães que mimam demais o filho homem. Sim, a gente errou. Né? Então ela arruma a cama dele, ela arruma as coisas todas espalhadas e ele se cria dentro desse cenário. Quando ele casa, ele pura e simplesmente acha que está trocando de uma mulher para uma outra mulher e que essa outra mulher ela tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então ele está acostumado a ser mimado, ele está acostumado a ter alguém que vai arrumar e correr atrás para. Agora imagina se essa mulher não vai mais mimar e não vai correr atrás e ele não vai fazer e virou ali um conflito. Como é que a gente resolve esse conflito, Carlos? Então, eu vou te falar de um exemplo de uma cliente minha, que o marido comprou uma televisão, colocou a televisão na sala da forma como ele colocou, ele deixou a caixa no chão. E não tirou a caixa dali porque ele disse assim, vou deixar a caixa aqui porque pode dar algum problema na televisão, depois se não der problema eu resolvo a caixa. E ficou ali. Passaram-se meses e aquela caixa não saía dali. Cada vez que ela ia limpar a casa, ela tinha que tirar a caixa para poder limpar. E aí o conflito dela era justamente esse, né? Como eu resolvo com essa pessoa que é folgada, que não percebe, que não pode deixar aquela caixa ali porque ele não arruma, porque ele não ajuda e não sei o quê. Diz assim, da próxima vez que você for limpar a sala, diga para ele, meu amor, por favor, você pode tirar a caixa para eu limpar e depois você pode colocar no lugar de volta para mim? Só uma vez ele fez isso, ele pegou a caixa e jogou fora. Por quê? Porque ela não passou rejeição. Aí a gente vai ver nos registros, ela era igual à mãe dela na relação com o pai, com o pai, né? Ou seja, a mãe dela com o pai também era assim, estava sempre cobrando, sempre julgando, sempre criticando. Acabou casando com um homem também folgado, parecido com o pai dela, para justamente ela replicar o comportamento de julgar, de criticar e tal. Então você tem que ver a sua genética, as suas influências daquilo que você traz, porque é justamente aí onde entra a resiliência. Como eu vou conseguir aprimorar e aperfeiçoar e ser diferente das influências que eu sofri ao longo da minha vida? E se é uma relação amorosa, tem que ser uma relação amorosa. Se você está vivendo um conflito com aquilo que você diz que é o amor da sua vida, desculpa, não é amor. Isso é conflito. E amor não flui no conflito, tá? Então, isso é um problema de personalidade, tá? Então, as personalidades, elas precisam aprender aqui a tentar se moldar um pouco mais com o outro. Talvez você tenha que chamar a atenção dessa pessoa sem passar naquilo que você transmite esta rejeição. E falar para ele, olha, eu gostaria que você fosse um pouco mais participativo, você se importa
comporta, ser um pouco mais participativo. Se você falar com amorosidade que você não passe rejeição, eu tenho certeza que a pessoa que você vai conseguir alguma coisa muito melhor do que ficar a chata, reclamando, julgando, criticando, a estressada, e isso tudo só vai fazer com que as pessoas acabem se afastando ainda mais de você, e quando você vê, você é uma pessoa solitária dentro da tua própria casa, onde você não consegue ter uma relação que flua com alegria e prazer com os filhos e nem com o marido, porque você se transformou numa carrasca ali que está o tempo todo vendo onde estão os defeitos dos outros. Tem pessoas que têm uma habilidade de ver os defeitos. Então ela vai ver que aquele copo não está no lugar, e ela vai dizer aquele copo não está no lugar, mas ela não vê que de repente a pessoa lavou o outro copo, sabe? Assim, então, ela não sabe dar o elogio na hora que a pessoa faz uma coisa agradável. É um caça-defeito. Ela adora ver o defeito, sabe? Então, por que você agiu assim? Por que você não colocou aquilo lá daquela forma? Acaba ficando porque sozinho, eu não sabia. Né? Eu não coloquei... caça-defeito acaba ficando sozinho. Eu vou voltar daqui a 2 minutinhos, que eu tenho que entregar um recadinho, mas a gente continua o assunto. Eu estava pensando aqui, queria muito que alguém tivesse um conflito para a gente tentar resolver. Tem, Wilson? Tem alguma coisa? O Wilson é na paz, né? Vai ajudar ele na cozinha, né, não, Carlos? Ela tá falando que ele faz uma montanha. Uma montanha, mas ele faz uma comida gostosa demais, ele faz paeja, ele faz camarão, ele faz um monte de coisa boa. Ah, compra uma lava-louça. Normalmente, quando eu cozinho, eu não gosto de lavar a louça, não. É? Lá em casa é assim, mas ó. eu vou cozinhando e vou lavando ao mesmo tempo, sabe? Assim, para não ficar aquele acúmulo. Isso, já vai fazendo. Agora, então, com a pandemia, logo no começo, que a empregada a gente não podia ter, então isso foi realmente bem complicado. Lá em casa já resolvi, é assim, Nossa, ó. pra fazer um eu almoço... arrumo uma mesa bem bonita, a Carolina, que tá ali escondidinha, ela faz a comida e o Ricardo lava a louça. A equipe é boa lá. Aí cada um Somos tem, três, tem cada um o tem seu, sua função. a sua função e distribui. E ninguém se sente, de uma certa forma, né? Eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, Carlos. Você falou assim que quando há conflito não é amor, porque no amor não há conflito. Relações amorosas não tem conflito? Não. Como assim? Não, são problemas de personalidade. O amor, ele não tem conflito, porque o amor eu aceito. Ponto, acabou, né? Se eu quiser se eu desejar que seja diferente, já não é amor, já é rejeição. E aí então eu já estou na antipatia, não na empatia. Eu já não estou querendo unir e integrar com aquela diferença que eu acabei de perceber. Isso é um teste muito grande. Eu sei o quão difícil isso é para muitas pessoas, para nós humanos, né? Isso é bem difícil. Por quê? Porque nós vamos sempre, isso está lá no meu livro do Tudo Certo, nós vamos partir das nossas referências. Tá aqui o seu livro, quer Você ver? tem aí meu livro? Aqui, tá aí ó. meu livro, Tudo Certo. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Tudo certo. Tem que ler esse livro, ó. Se você quer realmente dar certo na vida, tem que entender que está aí todos os princípios das suas referências, das suas influências, das coisas que você traz. E as pessoas ficam muito presas nessas referências de processo que ela tem. E ela cria aquilo, e aquilo é o certo dela, aquilo tem que ser a verdade absoluta, né? Não existe verdade absoluta. Então, aquele começo de relacionamento que todo mundo fala assim, começo de relacionamento, início de casamento é difícil mesmo, porque as pessoas têm que se adaptar. Isso, então, não deveria nem acontecer. Porque casa-se tão apaixonado, amando, tem que aprender a amar, né? Tem que aprender a amar, porque o amor, ele aceita e ponto. O problema sempre é a personalidade. Eu não gosto do jeito que a pessoa se comporta, do jeito que ela fala, do jeito que ela se arruma, do jeito que ela organiza as coisas, porque eu vou partir sempre da minha referência, né? E aí, então, automaticamente eu vou julgar o outro, eu vou criticar o outro e lá, intrinsecamente, vai estar a rejeição. Então, significa que eu não amo. Né? Então, aí onde está o grande gatilho, né? De como eu vou conseguir criar uma empatia, né? Uma relação favorável a outra pessoa. Uma boa dica, sempre quando você percebe essa diferença, pare, silêncio, respire, tá? E imagine a outra pessoa distante de você. Crie a separação, não leve para o lado pessoal, contra mim e nem a favor de mim. Porque o ego, ele está sempre ou é contra mim ou é a favor de mim. Não existe contra nem a favor. Existe ali uma manifestação que você está aprendendo a conhecer e a se envolver. Então, não leve para o lado pessoal, do gênero contra mim, a favor de mim. Respire, perceba o outro,
ouça, faça silêncio e observe mais, para que você possa, depois, quando for comunicar e transmitir, falar com melhor propriedade. Porque na hora que você fica reativo, porque você se sentiu ofendido, você vai querer ofender a outra pessoa. E aí você já entrou num conflito de personalidade, que com certeza vai obstruir a energia do amor, aí as pessoas vão ficar de mal. Se eu estou de mal, eu não estou de bem. Se eu estou de bem, eu estou no amor. Se eu estou de mal, eu não estou no amor. Perfeito. Eu já te agradeci até outro dia mesmo, acho que você deve ter ouvido no Clubhouse. Eu sou muito grata porque você me ensinou muita coisa. Você me ensinou a amar, porque foi numa Gonçalves conversa... também falou isso. Tem até um vídeo meu lá no YouTube que ela fala, com Carlos Florencio, eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar, e é muito interessante. Uma vez eu falando em papo com o Carlos e falando da minha relação com o Ricardo, e aí você falou, não, você precisa amar. Eu falei, mas eu amo. Não, amar é aceitar, né? E como isso mudou a minha vida, e mudou mesmo. E a partir do momento que a gente entende isso que o Carlos está trazendo pra gente, as nossas relações, elas são transformadas. Não só a relação marido e mulher, mas a relação com o mundo. Amar é aceitar. Treina isso. Dá pra treinar, não dá? Dá para treinar e é fácil, é só aceitar, não exige esforço nenhum. Você vai exigir muito mais esforço na rejeição. Maravilha. Carlos, obrigada. Vou passar os contatos. Você pode aprender mais com ele, inclusive via Skype, online, de qualquer lugar do planeta. Então é no carlosflorencio.com, Facebook, Instagram, Carlos Florencio Oficial. Ele tem um canal no YouTube que é Carlos Florencio. E se você quiser fazer um contato já via WhatsApp, que facilita tudo, é o 11 9 8319 9848. 11 9 8319 9848, certo? Também tem as minhas salas agora aí no Clubhouse. No Clubhouse, que tá crescendo. Daqui a pouco tem mais gente lá. Obrigada, a gente se encontra a meio nosso bate-papo, tá bom? Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Vem cá você. Ah, já entendeu o que é amar?